E a rescisão desses contratos? Quando o funcionário é demitido antes do fim do término do contrato, ele tem direito a uma multa de 50% sobre a remuneração que ele receberia até o final do período. Então, se a safra ia encerrar daqui a 2 meses e eu demito ele hoje, eu vou ter que indenizar ele com 1 mês de salário do que ele receberia. Então, esse é o cálculo da indenização, é 50%. E se esse funcionário pede demissão, gente? E se esse funcionário que está contratado por safra pede demissão? O que acontece? Muito comum, viu, gente? Muito comum. Se ele pede demissão, ele também tem que responder pelos prejuízos causados ao empregador. Só que o que a lei fala? Que esses prejuízos, eles têm que ser sempre limitados à mesma indenização que o empregador tem que pagar para ele quando ele é demitido. Então, é o mesmo valor, é o limite que você pode descontar do funcionário caso ele peça demissão antes do fim da safra. Por isso, de novo, que é tão importante a gente prever qual que é a data para cálculo dessas indenizações, tanto do pedido de demissão quanto da demissão, que é o que eu falei com vocês para colocarem no contrato. E aí muita gente fala, tá, mas como que eu vou fazer? Lá na lei fala, você pode descontar os prejuízos que causarem. Como que eu comprovo prejuízos? No trabalho rural é muito mais fácil você fazer comprovação de prejuízos causados, porque geralmente esse funcionário vem de fora, você tem que fazer a contratação de outro funcionário que vai vir no lugar dele, então geralmente os prejuízos realmente são altos. Uma forma para trazer mais segurança jurídica é já prever no contrato, que já está acordado entre as partes, que a título de cálculo tanto da multa do 479 quanto do 480, a data de encerramento é tal, porque aí você já tem essa previsão. É regra, eu sou obrigado a descontar do meu funcionário a indenização, caso ele peça demissão? Não. Como a lei fala que são os prejuízos causados, se você acha assim, não tem problema, esse funcionário sair, ele não vai me trazer prejuízo nenhum, não vou ter nenhum problema. Muitas vezes isso acontece na prática, viu, gente? Às vezes, o funcionário vai pedir demissão porque alguém da família dele ficou muito doente, porque a esposa dele tá grávida em outro estado, tarará, e ele tem que voltar. Acontecem situações assim, e às vezes o empregador fala, tudo bem, eu não vou cobrar nada dele, não vou exigir nenhum tipo de multa, de indenização. Então, você pode fazer a demissão sem cobrança de indenização, sem nenhum problema. A legislação específica, ela fala que é sobre os prejuízos causados. Se você entende que não teve prejuízo, não tem problema. E o contrário, se eu demito, aí não tem jeito, tem que pagar realmente a indenização de 50%, viu, gente? Do que ele teria direito de receber até o final do contrato. Quando que eu não pago essa indenização? Tem algum jeito de eu não pagar essa indenização de 50%? Porque isso aqui é uma preocupação do produtor. Às vezes ele vai falar, eu não faço contrato safra nunca, porque minha safra aqui é de 10 meses. Se eu fizer um contrato por safra e eu demitir o funcionário lá no primeiro mês, eu vou ter que indenizar ele 5 meses, 4 meses de serviço, fica muito caro. Eu não faço esse contrato por isso. Tem uma saída para ele não ter que pagar essa multa, essa indenização de 50%? Cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada. Está no artigo 481 da CLT. Cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada. O que quer dizer essa cláusula com esse nome super grande aqui? Quando eu tenho a previsão dessa cláusula no contrato de safra, quando o funcionário pede demissão ou é demitido antes do fim do contrato, ao invés de eu ter que indenizar ele com 50% do que ele teria direito, o que acontece é que essa rescisão é feita como se o contrato fosse indeterminado, ou seja, cumprimento de aviso prévio, ou esse aviso prévio é indenizado, e a multa de 40% sobre o FGTS. Então, gente, é isso que é a questão. Quando tem a cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada, o contrato ele é rescindido. É como se fosse assim, tá? Olha o que essa cláusula faz, gente. Cláusula assecuratória de direito recíproco. Ou seja, ambas as partes têm esse direito de rescindir o contrato antecipadamente, sem ter que indenizar. O que você vai ter que fazer é como se ele fosse indeterminado. Ou cumpre o aviso, ou indeniza o aviso e paga a multa de 40%. Quando que é interessante colocar essa cláusula? Em contratos muito longos, de safras maiores, pode ser interessante você trazer essa cláusula. Por quê? Se você quer demitir o funcionário, você pode dar um aviso para ele e ele cumpre o aviso,
e aí você nem tem que indenizar. O que vai ter de prejuízo? Só os 40% de multa sobre o FGTS. Mas como esses contratos de safra são mais curtos, essa multa do FGTS geralmente ela dá um valor mais baixo. Então não é tão relevante nesses casos dos contratos de safra, viu, gente? Então quando o contrato é longo, pode ser uma boa alternativa, porque aí se você quer demitir o funcionário lá no primeiro mês, a safra estava prevista para encerrar daqui a 10 meses, você não vai ter que indenizar 5 meses do funcionário. Você só vai ter que dar o aviso para ele e pagar o FGTS, a multa dos 40%. Então, uma ótima saída é colocar essa cláusula para contratos longos. Em contratos curtos, ela fica mais cara. Vamos supor que você tem uma safra de 2 meses. Você coloca a cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada. Depois do primeiro mês, você quer demitir o funcionário. Se não tivesse essa cláusula, qual seria a indenização? 50% do que falta para acabar o contrato. Se falta só um mês, 50% é 15 dias. Agora, com a cláusula assecuratória, não. Você tem que indenizar o aviso, que é 1 mês. Nesse caso, né, de quebra do contrato. Então, por isso que são situações diferentes. A gente sempre tem que analisar cada caso concreto para ver, é mais interessante eu colocar a cláusula ou não? Para esse cliente é interessante, para aquele outro não? Depende também do funcionário. Vamos supor que é um funcionário super importante. O produtor rural não quer correr o risco de jeito nenhum de perder esse funcionário. E aí a safra é de 10 meses. Coloca a cláusula ou não? Nesse caso, eu não indico colocar a cláusula. Por quê? Porque fica fácil para esse funcionário querer quebrar o contrato também, para ele querer pedir demissão. Ele só vai ter que cumprir o aviso de 1 mês. Ele não vai ter prejuízo nenhum. Então, nesse caso, pode ser mais interessante não ter. Então, não é só a questão, gente, do quanto essa safra é longa ou não para você pensar em colocar a cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada. Você também tem que pensar sobre aquele funcionário, se vai ser interessante ou não, qual que é o intuito do produtor com aquela contratação. Gente, e é nesses casos, por isso, vocês já devem ter visto, às vezes o funcionário fala isso, fala assim, mas eu não recebi o meu aviso prévio no contrato por safra, no meu contrato de safra. Por que ele não recebeu o aviso prévio, gente? O que a gente falou que o contrato de safra é? O contrato de safra é um contrato por prazo determinado. É por isso que no fim do contrato não tem aviso prévio. Não existe aviso prévio no contrato de safra por isso. Porque eu tenho uma previsão de encerramento. Ele vai terminar assim que acabar a safra. O aviso prévio é um instituto que vem para trazer segurança jurídica entre as partes para evitar uma demissão ou um pedido de demissão inesperado, não é? É para isso que serve o aviso, porque num contrato indeterminado, você não sabe quando vai acabar. Então, eu tenho o aviso prévio porque se eu quiser pedir demissão, o meu empregador vai ter 30 dias para arrumar outra pessoa para o meu lugar. E se ele quiser me demitir, eu também vou ter 30 dias para poder procurar um outro trabalho e me realocar no mercado de trabalho. Então, é por isso que a gente tem um aviso. No contrato de safra, em que a gente sabe, tem a previsão de encerramento, não tem o instituto de aviso justamente por isso. Já está previsto o encerramento desse contrato. Quando que tem aviso no contrato por safra, gente? Tem aviso no contrato por safra quando a gente tem a cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada e o funcionário pede demissão ou é demitido antes do fim. São os únicos casos de aviso prévio no contrato de safra, viu, gente? Que vocês vão ver, às vezes, alguém falar, tô cumprindo o aviso no contrato de safra. E aí você vai ficar se perguntando, mas como? Isso não é possível. É possível, porque esse contrato pode ter a cláusula.